Marcos capítulo 16, fala assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, portanto, primeiro dia, domingo, né? Bem cedo, após as 6 da manhã, ao nascer do sol, então, portanto, 6 da manhã, não é? Se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras. E é essa pergunta que eu quero pregar nessa noite. Essa pergunta: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Repita comigo: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? O tema da mensagem é esse. Viu, PC? Já grava aí, pra você não esquecer e ligar de manhã. Pastor, você pregou sobre o quê, pastor? Então já fica aí registrado. Quem removerá a pedra? Aí versículo seguinte, 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. E eles disseram: não tenha medo. Disse ele: vocês estão procurando a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde ele o havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Aleluia e amém. É a pedra removida. Quem removerá a pedra para mim e para você, tá? Quem removerá a nossa pedra? Pedra aqui no sentido de obstáculo, sentido de barreira, de divisa, de impedimento, de embaraço, tá? Pedra nesse aspecto que eu quero falar. Esta pedra aqui era comumente usada nos sepulcros, nas regiões de Israel, onde fazia-se uma caverna na rocha, e rolava uma pedra para travar, para impedir ninguém entrar naquele sepulcro, ou roubar alguns bens que foram sepultados com quem foi sepultado. E era, portanto, uma pedra que rolava, que prendia, que fechava o túmulo, né? Segundo a história, essa pedra aqui pesava de 1 a 2 toneladas. 1 a 2 toneladas. Então era uma pedra pesadíssima, né? Pesadíssima. Muito bem. Estas mulheres, certamente, elas sabiam que elas não tinham força para conseguir rolar aquela pedra ou tirar aquela pedra da entrada do sepulcro. E pior, ela não podia pedir ajuda para ninguém, muito menos aos guardas que vigiavam o sepulcro. Os guardas estavam bem vigiados o sepulcro, não ia deixar de forma alguma acontecer. Os evangelhos, todos eles, todos os 4 evangelhos, eles reportam este fato. Reporta o fato. E reporta assim, cada um faz uma reportagem com alguns detalhes a mais. Por exemplo, o livro de Mateus fala bem assim para a gente: no dia seguinte, isto é, no sábado, o chefe dos sacerdotes e os fariseus dirigiram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, referindo a Jesus Cristo, né, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venha seus discípulos roubando o corpo. Diga ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Será pior do que o primeiro. Leve um destacamento. Respondeu Pilatos:
pode ir, mantenha o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Então a pedra do sepulcro estava bem guardada, bem preservada, né? Estava bem vigiada, para que não acontecesse o pior que eles diziam que podia acontecer, que era Jesus ser ressuscitado. Aí o versículo 28 fala: depois do sábado, ou seja, domingo pela manhã, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Ficaram como mortos, assustados com o que havia acontecido. E eles correram para contar para as autoridades o que aconteceu. Eles tiveram que contar a verdade. Aconteceu que um terremoto abalou o sepulcro. A pedra rolou naturalmente, e o sepulcro foi aberto, e nós não vimos o homem Jesus lá dentro. Aí eles falam: aí vamos inventar uma história. Conta bem sério, aqui conta o relato bem sério, que eles, depois de, aí o versículo 28, versículo 11, o relato dos guardas. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram a cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando o chefe dos sacerdotes reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Elaboraram um plano. Qual que era esse plano? Diz a Bíblia: olha, deram aos soldados grande soma de dinheiro. Grande soma de dinheiro. Dizendo a eles: vocês devem declarar o seguinte. Vocês devem contar esta história. Os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos você de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro, fizeram como tinha dito, sido instruído, e essa versão foi divulgada para os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Os judeus contam essa historinha para desacreditar, para não confirmar, para não aceitar que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Muito bem. Eu quero traduzir esse texto aqui e aplicar para nós, aplicar para a nossa vida pessoal, particular. Há uma outra remoção de pedra, que nós falamos também, pregamos, e essa remoção de pedra, só o evangelista João, o escritor João, que reporta. Só ele que conta a história dessa outra remoção de pedra, que é a remoção da pedra do sepulcro de Lázaro. Esta remoção só foi relatada pelo evangelho de João. Aí, no evangelho de João, conta a história, sim. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Aí Jesus chegou na porta da entrada, na porta do sepulcro. Lázaro havia sido sepultado há 4 dias, portanto seu corpo já estava em decomposição. E Jesus disse: tirem a pedra. Essa ação não foi de Jesus. Ele só deu a ordenança: tire a pedra. E alguns homens foram lá e tiraram a pedra. E Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Aí Lázaro saiu para fora, ainda vestido, ou seja, ainda tomado naquelas vestes de pessoas que haviam sido mortas, né? E eles foram então tirando aqueles lençóis que cobriam, e Lázaro saiu para fora
do sepulcro após 4 dias que estava morto, né? Saiu ressurreto. Então nós temos aqui 2 fatos: a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Jesus. Nós temos aqui 2 fatos: a remoção da pedra de Lázaro e a remoção da pedra de Jesus. No primeiro ato, a remoção da pedra de Lázaro, Jesus estava de fora, né? A segunda remoção da pedra, Jesus estava dentro do sepulcro, né? Era a posição totalmente diferente. Agora, a pedra como divisa, essa pedra como divisa, ela ensina para a gente, ou mostra para a gente o seguinte: a pedra dividia vida e morte, luz e trevas, vitória e derrota, alegria e tristeza. Essa pedra era a divisa. Essa pedra era o impedimento, né? O impedimento. A pedra do sepulcro de Lázaro era um impedimento, ou era uma garantia que ele estava preso naquele sepulcro, né? E Jesus ordena para tirar a pedra, para que ele possa sair daquela tumba fria, e aquela tumba escura, ele pudesse sair depois de 4 dias. Então era um impedimento que nós observamos nessa história aqui. Agora, esta pedra que era impedimento, né? Essa pedra que era impedimento, ela teria que ser tirada. No caso de Lázaro, os homens ajudaram, mas no caso de Jesus, não tinha quem ajudasse. As mulheres não tinham força, não podia pedir para os guardas, porque os guardas jamais iriam atender elas. No caso da ação de Lázaro, a remoção da pedra de Lázaro, ela pediu ajuda, né? Pediu ajuda. Ela recebeu aí atenção, recebeu aí a crença, recebeu aí a atenção de Jesus, mandando alguém tirar, né? No caso da pedra de Lázaro, eles chamaram Jesus. Maria e Marta chamou Jesus para que ele viesse, e ele chegou 4 dias depois. Mas elas disseram: se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido, Senhor Jesus. Mas Jesus: não, fique tranquila, fique certa, creiam que vocês verão a glória de Deus, basta crer. Então nessa primeira pedra houve ajuda dos homens, das pessoas que estavam ali perto daquele fato, né? É igual, gente, às vezes tem pedra que nós temos que tirar do caminho, a gente pede ajuda para a igreja orar pela gente, ajuda um irmão, ajuda para a gente fazer uma campanha em prol daquilo, né? A gente vive na crença, acredita que Jesus vai dar ordem para tirar essa pedra. Aí nós clamamos, oramos, jejuamos, buscamos Jesus em favor disso, né? Agora, na verdade, há pedras que nós não temos ajuda do homem. Nós não temos ajuda do homem. Há pedra em nossa vida que nós não temos como fazer alguma coisa ou pedir que alguém nos ajude, faça campanha por a gente, né? Porque é pedra que essas pedras, só uma intervenção divina para acontecer o milagre. Somente uma intervenção divina. É isso que está aqui nesse entendimento dessa passagem, né? Agora, veja bem, na pedra de Lázaro, Jesus de fora do sepulcro, Lázaro ressuscitou para outra vez viver. Outra vez viver. Ele não ressuscitou para a vida eterna, ressuscitou para viver e depois morrer de novo, né? Ou seja, ali foi a ressurreição de Lázaro, semelhante à nossa ressurreição em Jesus, né? Em Jesus. Esta
essa ação do Espírito Santo, quando nos salva, quando nos alcança, nós alcançamos vida espiritual. Essa vida espiritual é a nossa ressurreição espiritual. Nós estávamos mortos e fomos ressurretos em Cristo Jesus para viver a vida de fé. E nesse momento, para ajudar você a alcançar esse status, a igreja prega, nós cantamos louvores, ministramos oração, fazemos campanha, pedimos ajuda e assim por diante. Agora, esta pedra onde Jesus estava dentro do sepulcro, e as mulheres impossibilitadas de pedir ajuda, de pedir socorro a alguém, elas chegaram no sepulcro e precisavam que uma intervenção divina acontecesse. Então a pedra removida do sepulcro de Jesus, ela foi uma prova de um grande acontecimento de milagre. Um grande acontecimento de milagre. Essa prova removida aqui no sepulcro de Jesus foi uma prova do agir de Deus. Como Deus agiu para remover a pedra de Jesus? Ele mandou um terremoto que sacudiu as bases, daquela caverna, e a pedra rolou por si própria. Rolou por si própria. Não foi o anjo que tirou a pedra, foi o terremoto que removeu a pedra. Aí a pedra ficou lá e o anjo sentou na pedra, esperando que as pessoas viessem procurar onde Jesus se encontrava. Os discípulos, os guardas, ao ver aquele acontecimento, eles não conheciam, não tinham ideia, não tinham imaginação do que era aquilo que estava acontecendo. Ficaram apavorados, ficaram perplexos, ficaram assustados e correram de medo, porque eles nunca tinham visto algo igual. Eles nunca imaginavam que podia acontecer aquilo, não é? Porque não foi obra do homem, da mão do homem, não foi ajuda de quem tem força, mas foi um agir diretamente dos céus. Foi Deus intervindo, foi Deus agindo, foi Deus manifestando, foi Deus usando o seu poder para cumprir a sua palavra. Amém? E a ressurreição tinha que acontecer naquela hora, tinha que ser naqueles primeiros momentos do terceiro dia, tinha que ser naquela hora. Deus não dependia desta hora de um apóstolo, de Pedro ou de alguém que fosse fazer essa obra. Não, é Ele que tinha que fazer, é Ele que tinha que agir, Ele que tinha que intervir naquele momento. Então a gente aplica-se esse texto às nossas vidas, há pedras nas nossas vidas que nós encontramos na ajuda de alguém. Há pedra na vida da nossa vida que a gente consegue resolver com campanha de jejum e oração. Há pedra na nossa vida que a gente consegue chamando alguém para orar por a gente, trabalhar em favor da gente, Ele pode ajudar a gente. Agora tem algumas pedras, meus irmãos. Aí ele fala assim: Deus, se o Senhor não agir, eu não saio desse buraco. Se o Senhor não agir, eu não saio dessa caverna. Se o Senhor não agir, eu não saio desse túmulo, desse túmulo. Aí, só uma coisa, Jesus, no sepulcro, ele estava seguro e certo que Deus, o Pai, cumpriria exatamente, na hora certíssima, aquilo que era propósito para a vida dele. Irmãos, veja bem, tem pedras em nossa vida, como, por exemplo, incredulidade, medo,
infidelidade, prostituição, mentira, engodo, inveja, essas coisas, tem pedra. A gente precisa orar, pedir a Jesus misericórdia para tirar isso da gente. São pedras que são impedimentos para a luz aparecer. São pedras que são impedimento para a vida aparecer. São pedras que são impedimento para a alegria aparecer. São pedras que são impedimento para a paz reinar. Não adiantava Lázaro ressurreto, mas dentro do sepulcro. Não adiantava Lázaro ressurreto, mas coberto com aquela roupa de defunto. Ele tinha que sair do sepulcro, tinha que desembaraçar aquelas vestes mortais, e tinha que declarar, dar o testemunho que ele alcançou a vida outra vez. Alcançou vida, alcançou luz, alcançou paz, alcançou vitória, alcançou testemunho. Então, a gente precisa conscientizar disso. Aí a pergunta é essa. A pergunta que eu quero usar para você, para nós nessa noite, é a mesma pergunta que as mulheres fizeram: quem vai remover esta pedra? Quem vai remover esta pedra? Essa pedra que você sabe que só Deus agindo em favor de você. Essa pedra que você tem consciência, se não for uma intervenção divina, você vai continuar preso neste sepulcro, nessa caverna, neste lugar escuro, frio e sombrio. Frio e sombrio. Aí, meus irmãos, aí é a que nós falamos aí, que a ação da fé, a ação da confiança, a ação da dependência, a ação da confiança que Deus pode fazer por nós, o que homem nenhum pode fazer. Está vendo? Coisa que homem nenhum pode fazer, que só Deus pode fazer por a gente. Eu, quando vejo esses dois milagres aqui e comparo no milagre de Lázaro, se Jesus estivesse já sendo glorificado, poderia um dos discípulos orar e Deus fazer o milagre. Dorcas, por exemplo, estava morta, Pedro orou e ela ressuscitou. Então, podia ser uma ação de um homem de fé, de um homem de confiança em Deus, fazer essa obra. Mas esta aqui não. Essa aqui não. Não tinha, as mulheres não tinham forças. Não tinha a quem pedir. Não tinha quem pedir. E elas tinham que entrar no sepulcro para cumprir o que elas desejavam: embalsamar, ungir o corpo de Jesus no terceiro dia. Aí ela chega, portanto, lá no sepulcro e pergunta: quem vai remover para nós? Quem poderá remover essa pedra para nós? São quase 2 toneladas. As minhas forças não bastam. Os meus amigos não estão por perto. Não tem aonde socorrer. Não tem aonde pedir socorro e ajuda. Mas só tem uma coisa: se isso depender de Deus, se isso for um fato que você acredita que Deus tem compromisso com a sua vida para fazer essa pedra ser removida, se você crê que Deus pode alterar por completo a história da sua vida, do seu comportamento, da sua natureza, você pode ficar certo que Deus vai intervir. Deus vai intervir. E quando Ele intervém, quando o Senhor intervém, meu irmão, Ele usa o que Ele quer usar. Neste caso particular aqui, Ele usou um terremoto. Um terremoto que sacudiu as bases daquela caverna, e aquela pedra de quase 2 toneladas teve que abrir espaço
para Cristo o Nazareno sair vivo, glorificado, para reinar para sempre. Aleluia. Então nesta noite, meus irmãos, a nossa palavra é essa. Pedra, às vezes, pedra como impedimento, pedra como embaraço, pedra como obstáculo, pedra como barreira, pedra como atrapalho e desembaraço, tá? Se a sua pedra for semelhante ou a pedra de Lázaro, eu vou te ajudar. A igreja quer orar com você. Nós queremos comprometer com a sua vida. Nós queremos participar da sua dor. Nós queremos socorrer no seu sofrimento. Nós queremos fazer campanha em seu favor. Mas se a sua pedra é uma pedra tão terrível, assim não tem homem que pode fazer nada, não tem médico que pode fazer nada, não tem psicólogo que console o assunto, não tem ninguém que pode, não tem economista que consegue fechar a conta. Se for essa pedra, eu vou pedir: Deus, haja, intervenha na vida do meu irmão e faz alguma coisa acontecer, para que ele veja e perceba o teu glorioso agir na vida dele. Aleluia, aleluia. Irmão, há coisas a gente tem consciência. Fala assim: se Deus não agir, que será de nós? Aquele versículo, se Deus é por nós, outras palavras. Se Deus não agir, que será de nós? Tá certo? Então nesta palavra, eu quero convidar você para nós e ficarmos de pé mais uma vez, para nós estarmos exercendo aqui a nossa autoridade, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Aleluia. Lucas escreve o mesmo texto assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que faziam preparo. Aí, aqui não conta, aqui conta só o resultado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Lucas escreve isso, sabe por quê? Porque quem reportou para Lucas, contou para Lucas, fala assim: ó, Lucas, aconteceu assim, assim, assim. Aí Lucas resumiu a história. Encontraram a pedra removida. Olha, eu quero que você, a sua história, alguém tem que escrevê-la, né? Alguém precisa reportá-la e escrever assim: como Lucas escreveu: encontrei a pedra removida na minha vida. Encontrei. É resultado. É o resultado final. Deus removendo a pedra de tropeço, Deus removendo a pedra de embaraço, Deus removendo a pedra que é barreira, a pedra que precisa trazer vida e não permanência de morte, a fé que precisa trazer luz e não permanência de trevas, a fé que precisa ser removida para trazer alegria em vez de tristeza. Aleluia. João também reporta o mesmo assunto. Ele reporta o mesmo assunto da seguinte forma: olha bem, no primeiro, capítulo 20 de João. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra que estava, viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Aí ela, quando viu aquilo, ela correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulos, aquele a quem Jesus amava, e disse: Pedro, Tiago e João,
tiraram a pedra do sepulcro do Senhor e não sabemos onde colocaram, onde o colocaram. Eu quero ser o notificador dessa história sua, sabe? Eu quero ser aquele que vai gritar, dizer, anunciar: olha, gente, tiraram a pedra da vida do meu irmão. Ele está avivado, ele está abençoado, ele está gozando de paz, saúde e vitória. Ele está vivendo o melhor da sua vida aqui nesse momento. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, tudo na vida é questão de fé. De fé. Nós estamos fazendo a campanha da fé nas quartas-feiras. Tudo na vida espiritual é questão de fé. Só de fé. Se você tiver fé, hoje você verá a glória de Deus. Amém? Se você tiver fé, hoje a pedra será removida. Se você tiver fé, hoje Deus vai agir. Se você tiver fé, Deus vai intervir neste negócio, nesta casa, nessa causa, nessa situação, nesse estado que se encontra alguém da sua casa ou você mesmo, tá? Aleluia. Agora, você vai cantar Remove a Minha Pedra? É esse? Não. Escolhe o que você escolheu. Você escolheu qual? Isso, tá bem. Vai cantar essa música. Agora, por favor, a gente precisa aproveitar momentos como esse para permitir Deus fazer milagres, tá? Fazer milagres. Não quero que você venha aqui à frente. Nesse interesse você vem aqui. Eu quero que você que tem uma causa pessoal, íntima, de ordem personalística, ordem familiar, essa causa que você já reconheceu que homem nenhum pode fazer, só Deus. Eu quero que esta causa que só Deus pode fazer, se Deus não agir, nada acontece. Eu quero pedir a você, eu quero orar com você, eu quero estar contigo nesse momento, para nós pedir: Deus, haja em favor da vida do meu irmão, da minha irmã, haja em favor da vida daquela pessoa. Se o Senhor não agir, nada acontece. Se for preciso ser um terremoto, vem terremoto. Se for relâmpago, vem relâmpago. Se for tempestade, vem tempestade. Se for guerra, vem guerra. Mas faça, Senhor, alguma coisa para que eu tenha notícia. Tiraram de mim, tiraram essa barreira, esse impedimento, esse embaraço, para que a vida manifestasse, para que a paz manifestasse, para que a luz radiasse e para que a alegria fosse completa no nosso coração. Vamos cantar essa música aí, preparando para nós estarmos orando logo a seguir. Mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, vamos adorar o Senhor, e me trouxe pra perto. vamos clamar. Nossa E força, todo desejo com nossa boca, é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. esse amigo está aqui nessa noite. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há
vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor